não só ele ser feliz, mas a família estar feliz também, né? A gente precisa ter uma harmonia não só do cão, mas da família junto com ele. E a consulta pediátrica, é na consulta pediátrica que isso é feito. Então, eu informo sobre protocolo vacinal, sobre comportamento da raça. Muitas vezes as pessoas adquirem animais de raças que estão em moda. Lulu da Pomerânia agora está em alta, Spitz, os pugs, né, os braquicefálicos de uma forma geral estão muito na moda, mas conhecem pouco da raça, conhecem pouco do temperamento. Então, isso precisa ser informado na consulta pediátrica. Falar de protocolo vacinal, falar da maturidade do filhote, né, à medida que ele for crescendo nesse primeiro ano de vida, e sim falar da castração, lá já no primeiro, né, lá completando o primeiro ano de vida, a gente vai colocar lá no calendário desse filhote programação para a castração desse filhote. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas ele vai passar por uma cirurgia tão novo, ele vai passar por uma cirurgia tão jovem, ele vai passar por uma cirurgia desnecessária, muitas vezes, que se falam, né? Não é importante, não é necessário que isso aconteça agora, e aí a gente precisa explicar os benefícios dessa castração, né? O porquê que a gente faz essa castração como uma forma preventiva, principalmente dos tumores testiculares, doenças hormônio-mediadas, né, que são as doenças de Sertoli, das células de Sertoli, de Leydig. Então, assim, isso tudo precisa ser informado minuciosamente, cuidadosamente e carinhosamente na consulta pediátrica. Falar da importância e de como isso a gente vai aumentar a expectativa de vida desse filhote, ele não passando por uma patologia dessa, porque é isso que a gente acaba fazendo quando a gente trabalha com a medicina preventiva, né? A mesma coisa, por que eu vacino o filhote para prevenção das doenças? Por que eu faço uso de um protetor, de um medicamento para um preventivo de pulga, para prevenção de doenças? A mesma coisa vai acontecer quando eu faço a castração. Então, eu vou prevenir aí esses hormônios, esses receptores de hormônios, né, tenham aí esse contato e desenvolvam aí doenças testiculares, hormônio-mediadas, adenomas perianais, né? Os adenomas também são, nós vamos falar mais na frente, por que o adenoma perianal a gente acaba tendo uma incidência menor quando se faz a castração. Então, isso tudo é importante falar abertamente para o seu cliente. E por que nós falamos para o cliente sem ressalvas? Eu falo claramente porque o cliente é leigo, ele não sabe. Ele simplesmente, na cabeça dele, eu vou tirar os testículos e acabou. Mas ele precisa entender que aquilo ali, eu vou estar prevenindo uma série de alterações que pode trazer naquele filhote, naquele sistema do filhote como um todo, e eu prevenindo doenças, eu vou aumentar a expectativa de vida e qualidade de vida desse filhote. Então, quanto mais cedo possível, quanto mais cedo eu falar de castração, quanto mais a gente fala de prevenção, a gente coloca uma medicina preventiva na nossa ali para o nosso cliente, para o responsável daquele cãozinho, maior a expectativa de vida, melhor a qualidade de vida ele vai ter, tá? Então, na consulta pediátrica ou na primeira consulta que ele veio com você. Às vezes aquele filhote está mudando de médico, veio de outra cidade, enfim, está vindo com você aí, já é um filhote que vamos dizer que esteja aí com um ano e pouco, ainda está inteiro. Nós vamos falar a respeito da castração e vamos aí informar por que essa castração é tão importante, tá? Vamos lá, pode passar. Então, a orquiectomia, nós temos algumas técnicas, né? A orquiectomia é a técnica que a gente faz a remoção total dos testículos, esses testículos estando na bolsa escrotal, e essa bolsa, ela é preservada, ela não é retirada. Eu só faço retirada de bolsa se tiver algum tipo de patologia, né? Tenho lá uma patologia, um tumor testicular, que houve aí uma aderência, que houve aí, já tem uma metástase em pele, em porção de bolsa, e aí eu vou fazer ablação de bolsa. Uma castração, uma esterilização eletiva, uma orquiectomia, eu faço remoção total dessas gônadas, desses
testículos, e aí nela eu cesso a capacidade reprodutiva do paciente, do indivíduo. Por quê? Eu retirando essas gônadas, eu tiro totalmente ali aquela produção hormonal, principalmente a testosterona, tá? Por isso que as pessoas falam, ah, ele vai ser frouxo, ele vai ser mole, ele vai ser isso, porque vai tirar a testosterona, e na verdade não é bem assim que acontece, tá, gente? Então, a orquiectomia, ela basicamente é uma técnica que você vai retirar totalmente os testículos da bolsa escrotal, tá? Pode passar. Então, aqui tem 2 fotos eu fazendo cirurgia. Nas 2 fotos, né, na primeira dá para ver bem, eu faço a exposição do testículo, a bolsa ela é preservada, eu faço incisão geralmente em cão pré-escrotal, né, é uma incisão única, onde eu faço a retirada dos 2 testículos por essa incisão, e a bolsa ela é preservada. Depois, mais para frente, a gente observa que essa bolsa parece que ela evolui um pouco, né? Ela fica mais enrugadinha, tem alguns pacientes que ficam até quase que sem uma bolsa escrotal ali naquele lugar, e isso é normal porque ela fica vazia e essa pele sofre uma retração. Pode ir. Aí, 2 testículos que foram tirados, esses testículos estão normais, foram retirados, um até um pouco mais hiperêmico, mais avermelhado do que o outro, mas estão dentro da normalidade, a manipulação. A gente faz a colocação de anestésicos injetáveis, né, a lidocaína local também, então acaba aumentando ele um pouquinho de tamanho. Os 2 foram retirados da bolsa escrotal, tá? De cão, esses 2 testículos de cão. Pode ir. E esses testículos felinos, olha como eles são mais arredondadinhos, né, mais globosos, claro, são menores, né, de acordo com o tamanho do paciente mesmo, né? Pode passar. Então, na orquiectomia, quais são as vantagens, né? O que a gente fala na orquiectomia que nós vamos ter de vantagem aí para o paciente e para a família? O controle populacional, principalmente aqueles animais de abrigos, animais com acesso à rua, né? Nós temos uma grande incidência ainda de gatos que não são totalmente domiciliados, né? São domiciliados, são parcialmente domiciliados, passam o dia na rua, vão em casa para dormir. Cães também, é muito comum, pessoas que moram em casa, em alguns locais ainda do Rio, o cão fica solto, vai à rua, passeia, fica na rua o dia inteiro, volta, o portão fica aberto. Então, é importante, porque a gente vai ter um controle populacional, esse cão não vai ficar procriando na rua, onde a gente aumenta não só a população animal de rua, mas também a incidência de doenças, né? Nos gatos, principalmente esporotricose, hoje é uma zoonose, e é uma realidade muito triste na Baixada Fluminense, a gente tem uma incidência muito grande de esporotricose, e nos cães, o TVT, que é a doença venérea mais comum que a gente tem. Então, o controle populacional é muito importante. Né? Lembrando que de um gato macho, né, ele cruzando com 3, 4 fêmeas por dia, vamos dizer assim, a gente tem em torno aí de quantos filhotes, levando em consideração que uma fêmea dê aí pelo menos uma ninhada de 4. Então, 4 vezes 4 vai dar 16 filhotes, imagina, um gato, né, em um dia, a quantidade de filhotes que a gente vai ter na rua, e isso incide diretamente num problema de saúde pública. Então, a importância da castração no macho é assim, irrevogável, indiscutível, né? E ainda levando em consideração que nós temos uma cirurgia em relação à da fêmea de menor complexidade, mais rápida, menor complexidade e de uma recuperação muito menos dolorosa do que da própria fêmea em relação ao macho, tá? Alterações comportamentais, fugas, agressividade, cães, isso é um ponto que a gente precisa discutir. Geralmente, se as pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero castrar porque eu quero que ele fique mais calmo. Espera aí, isso não é uma garantia, nós trabalhamos com medicina, nós
garantimos os meios, mas não podemos garantir os fins, né? Então, castrar um animal pode sim ser que mude a questão comportamental, que ele se torne um pouco mais tranquilo, menos agressivo, menos territorialista, porque houve essa retirada dos hormônios, né? Acontece sim a diminuição de fugas, por exemplo, felinos, a quantidade de fugas em felino é muito por conta de fêmeas no cio, o mesmo acontece nos cães, né? Fêmeas no cio, fêmeas na rua, vão atrás, brigas, né? Acabam se envolvendo em brigas por território, por fêmeas. Então, a castração, a gente vai ter uma redução desses fatores significativamente, não totalmente, tá, gente? Não posso garantir, olha, vamos castrar o Luluzinho, porque o Luluzinho vai parar totalmente de fugir. Não, não tenho como garantir isso. A gente não tem como garantir que vai cessar totalmente as fugas, mas que essas fugas vão diminuir, com certeza vão diminuir. Porque o atrativo da rua, o que faz ele atrair ele para a rua, que é aquela, né? O atrativo hormonal vai estar muito diminuído. Prevenir doenças, patologias hormônio-mediadas, já falamos isso, adenomas perianais, hérnias perineais, neoplasias testiculares. Castração não previne câncer de próstata. Gente, por favor, eu não sei em que momento, em que situação alguém falou isso e isso se tornou uma verdade, e o povo começou a falar isso aí, ó, à torta e à direito. Não, castração não previne câncer de próstata, tá? A castração, sim, ela pode ser parte de tratamento por muitos problemas em próstata, né? Mas não previne câncer de próstata. A castração, ela previne basicamente neoplasias testiculares, patologias hormônio-mediadas, como adenomas perianais e hérnias. Por quê? Os adenomas têm receptores para hormônios. Então, quando eu tiro esse hormônio, eu não tenho sensibilização desses receptores. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Tá? E as neoplasias testiculares, as principais que a gente fala são de células de Leydig e Sertoli, que a gente tirando, né, a gônada, a gente não tem mais as presenças dessas células, não vamos ter mais esse tipo de doença no nosso cãozinho. Pode passar. Não é procedimento que opera milagres. Isso eu falo, e falo, e falo, e repito, e falo de novo, e falo novamente. Por quê? Trabalhamos com medicina, garantimos os meios, não garantimos os fins. Então, por exemplo, chegou no consultório, doutor, eu quero castrar o Cacá, porque o Cacá é muito brabo, morde todo mundo da família, e eu quero castrar para ele ficar calmo. Eu não vou garantir que ele vai ficar calmo. Isso não é uma garantia. A castração não vai garantir que esse temperamento do Cacá vai mudar a um ponto que ele pare de morder as pessoas. Ele pode ficar mais calmo, ele pode morder menos, ele pode ter passar até não morder tanto as pessoas que ele morde tanto, mas eu não tenho como garantir isso. E é importante falar isso para o nosso cliente. É importante falar isso para o nosso proprietário quando ele está ali na nossa frente. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, elas se decidem pela castração, porque o Cacá fica brigando, ele fica mordendo a criança que é da casa, ele avança nos donos quando mexe em alguma coisa dele, ele é agressivo, e essa agressividade pode não melhorar a ponto de superar aquela expectativa do cliente, que é ter um anjo de candura. Outra coisa que é importante as pessoas entenderem, por exemplo, conhecerem o cachorro que tem. A pessoa nunca teve um cachorro, aí ela vai e decide ter um chow-chow. E aí acha que ele é muito brabo, que ele avança